E depois disso, gente, na hora que eu for explicar, a Isa Martins fez uma live do aniversário da boneca dela. Sim, gente, comentários, por favor, vamos ficar com os comentários sobre a aula, tá bom, gente? Vamos se limitar a comentários sobre a aula. Gabriel, bom te ver, Gabriel. Tá dando para assistir as aulas depois, Gabriel? De boa, tranquilo? Sim. Legal. Tá. Legal. Então, ó, queridos, depois que a Mafê apresentar... Fala, Marcão. Depois que a Mafê apresentar o trabalho dela, na hora que eu for retomar o assunto sobre a desigualdade social, semana passada a gente demorou, né, travou as aulas de História e Geografia. Eu percebo que são as aulas que vocês mais perguntam, questionam, participam, e é bem legal isso. Só que quando eu for começar a explicação, eu vou pedir para vocês que todos esperem aí, por volta de 15 minutos eu vou explicar, e aí depois, se tiver alguma dúvida, aí a gente vai lá, a dúvida, a pergunta e tudo mais, tá? Então vamos começar com a Mafê, vou projetar a tela aqui para ela, tá, gente? Ô, prof, por que a gente foi ler a Folha de São Paulo? Foi um material que eu achei interessante, assim, falando sobre a desigualdade no mundo. Eu também quero. Essa tela foi aí, né? Aí, deixa eu ver aqui, o trabalho da Mafê. Sim, professor, foi. Foi, né? Beleza. Rio Grande do Norte. Vai lá, Mafê. Sobre o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é um estado na extremidade nordeste do Brasil. A capital natal fica numa costa repleta de praias, onde se encontra o Forte dos Reis Magos, em forma de estrela, um forte português do século XVI. Evento cultural, o Alto Natal. O Alto Natal é uma festa religiosa que consiste na montagem de um espetáculo que conta de forma dramatizada o nascimento de Jesus Cristo. A história dos seus antecedentes no espetáculo multifário, que equivale desafiar a própria história do cristianismo, ainda mais quando o espetáculo se passa na cidade presépio fundado na mesma data de nascimento do Deus Menino. O Alto Natal é realizado desde 1998. Festas da Agricultura. A exposição de animais e máquinas agrícolas do Rio Grande do Norte, mais conhecida como Festa do Boi, é o maior evento agropecuário e de agronegócio do estado do Rio Grande do Norte e uma das maiores do Nordeste. Durante o evento, são realizadas exposições de animais, concursos, leilões e muitos negócios, além de uma movimentada programação cultural, incluindo principalmente shows de vários artistas, principalmente bandas de forró, atraindo cerca de 400 mil pessoas. Comidas: feijão verde, um dos carros-chefes da culinária de Natal. O feijão verde, feijão de corda ou ainda feijão fradinho, é um dos pratos mais consumidos em todo o Nordeste e um dos melhores acompanhamentos para a carne de sol. Seu modo de preparo é bastante simples, segue os mesmos moldes do feijão tradicional, inclusive os temperos. A diferença é que geralmente essa receita se faz mais cremosa, com nata fresca, queijo coalho, requeijão ou creme de leite. Ai, meu Deus, bugou aqui. Arroz de leite. O modo de preparo desse arroz segue as receitas convencionais, porém, assim como o feijão verde, para dar maior cremosidade ao prato, quando o arroz está cozido e a água toda seca, acrescenta-se meia xícara de creme de leite, com manteiga ou margarina, deixando cozinhar um pouco mais até o arroz apresentar uma consistência cremosa. Música. Eles gostam de ouvir forró, funk, no final de semana eles escutam músicas de sofrência. Adorei a parte da música de sofrência. Só música ruim. E festas étnicas, o resto eu não encontrei. Certo. Então, gente, ó,
O material que eu vou apresentar Fernanda. tá aqui na tela. Vamos lá, aqueles 15 minutos que eu pedi para vocês. Valeu, Mafê. Muito boa pesquisa. Isso aí não é a Folha de São Paulo. Não, esse daqui aqui é o material da aula passada, da quinta-feira, que a gente não terminou, tá? A Folha de São Paulo está separado aqui num outro momento da aula. Então, gente, a Folha de São Paulo até vai ser algo para vocês pesquisarem mais depois da aula até, tá? Se der tempo, a gente vê aqui todo mundo junto. Mas eu acho que só o que a gente vai conversar agora do livro já vai gastar um tempo. Eu só vou indicar, orientar vocês a assistirem alguns vídeos da Folha de São Paulo, que está no link que eu encaminhei para vocês, para que ajude vocês na hora de vocês prepararem o desenho, a charge sobre a desigualdade que vocês apresentarão na quinta-feira. Então vamos lá, gente. Daqui, agora, todo mundo concentrado na tela aí. Quem tem o material impresso, lembrando que vocês podem ir na escola toda segunda-feira para pegar esse material, para responder uma pergunta ou outra fica mais fácil. Fala, Cadorim. Ô, Padilha, a gente não ia apresentar a tirinha? Na quinta-feira, tá? Hoje não. Até porque eu queria que... Tirinha? Era a atividade dessa página aqui, ó, Gu. Vou projetar de novo, Gu. Essa daqui, ó, tinha a tirinha da Mafalda, e aí eu tinha essa atividade número 2, que era para vocês criarem uma desigualdade. Então, esse trabalho aqui, esse trabalho da atividade número 2 que vocês vão fazer para quinta-feira, que está marcado no planejamento de vocês. Vamos lá. A gente conversou semana passada sobre a desigualdade no quesito, no aspecto da alfabetização. A gente viu o quanto há analfabetos no país, ou seja, pessoas que não sabem ler ou escrever, ou as duas coisas. Normalmente, as duas coisas estão acompanhadas, né? Essas pessoas, então, a gente viu que a região Nordeste tem um número maior de analfabetos e a região Sul um número menor de analfabetos. Agora a gente vai entrar num ponto da desigualdade, o que não tem igualdade no assunto rendimento, ou seja, quanto as pessoas recebem de salário mensalmente. Fechou? Então, espero que vocês estejam com o material. Valendo aí, leitura da notícia. Coloca um eu aí, o primeiro que colocar eu vai ler a notícia no chat. Coloca eu, quem quer. Vai lá, Bia. Tá. Metade dos trabalhadores brasileiros tem renda menor que o salário mínimo, aponta IBGE. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística, IBGE, revela que 50% dos trabalhadores brasileiros recebem por mês menos que o salário mínimo. Além disso, o rendimento daqueles que ganham mais é 360 vezes maior do que os trabalhadores que têm renda mais baixa. Rapidinho, Bia. Rapidinho. Ó, gente, só um detalhe aqui importante já. Então, a gente perceber a questão de porcentagem, tá? Então, quando a gente está vendo notícias sobre desigualdade, o mais comum vai ser ter a informação passada em porcentagem. Por exemplo, essa primeira porcentagem que aparece, quando fala 50%, vocês já sabem, é metade. Aí fica fácil, 50% de uma coisa é a metade. Então, a primeira informação está dizendo que metade de todos os brasileiros recebem por mês menos que o salário mínimo, tá? Na época aqui, continua, Bia, vocês vão ver quanto que era o salário mínimo na época, vai lá. Agora tá tendo uma crise disso, né? Por causa que muitas pessoas não estão trabalhando por causa do coronavírus. Tipo, tem uma mulher que ela vendia cachorro-quente na rua e daí, tipo, agora que começou o coronavírus, ela tem 6 filhos em casa e não tem como cuidar deles. E ela precisa receber o dinheiro depois. Sim, então, ó, Bia, eu imagino que não só você, como outras pessoas da sala estão loucas para mostrar situações, enfim, que percebem a desigualdade, né? Eu vou só pedir para a gente guardar um pouquinho essas informações para o momento que a gente for discutir, tá?
para a gente conseguir explicar tudo de uma vez. Se eu for parar para comentar tudo, a gente vai demorar. Mas perfeito a sua observação, Bia. Não só as pessoas estão tendo talvez empregos não tão legais, adequados, mas tem pessoas que já estão até numa situação pior, que é não ter emprego nenhum. Então, pelo menos essa pessoa que você está comentando, ela conseguiu se virar e consegue vender cachorro-quente e ganhar um Não, dinheiro para ela sua... não vende mais por causa do coronavírus. Ah, boa. Bom, ela trabalhava com cachorro-quente, agora não tem nem o dinheiro do cachorro-quente. Boa, Uhum. Bia, bem observado. Oi. E página você tá? Eu tô na verdade, o material de história e geografia, eu sempre encaminho para vocês eu sempre encaminho para vocês no planejamento. Esse material que está projetado na tela é da semana passada que a gente não terminou, tá bom? É isso aí. Ô, Padilha, que horas que pode pegar na escola na segunda-feira o material? Das 2 às 4. Ah, tá. Obrigada. É isso. Das 2 às 4, segunda-feira, pode pegar o material, tá? Olha, o material que eu envio de história e geografia, normalmente vai ser esse material, porque de ciências vocês têm livro, de matemática vocês têm livro, de português vocês têm livro, só que algumas coisas enfim, algumas atividades de história e geografia, como vocês não têm livro, eu tenho que preparar um material e eu mando pelo planejamento de vocês. Essa semana eu não mandei nada porque a gente está vendo aí no material da semana passada, que a gente não conversou. A gente não tem que buscar nada na escola, né? Se você consegue imprimir em casa, ótimo. Se você não vê problema em responder no caderno, ótimo. Você não precisa ir lá na escola. Você acompanha pelo material que eu mando para vocês. Vê pelo celular, vê pelo computador. Dá pra pegar lá na escola o material imprimido? Tá, é só você ir lá, na segunda-feira, das 2 às 4, eles imprimem o que você precisar. Tá. Bia, o microfone, e Luiz, o microfone. Mas eu não tava lendo. Então, vai lá, Bia, continua. Desculpa, tá certo, Bia, vai lá, continua. O levantamento foi feito ao longo de 2016. Naquele ano, o salário mínimo era de R$ 880. Dos 88,9 milhões de trabalhadores ocupados no ano, 44,4 milhões recebiam, em média, R$ 747 por mês. A lei brasileira prevê um salário mínimo para os trabalhadores com carteira assinada. Então, gente, essas informações que a gente tem, obrigado, Bia, essas informações que a gente tem são para os trabalhadores com carteira assinada. Na época, essa reportagem foi feita em 2017, né? Por isso que a legenda é sempre importante de ler. Foi feito em 29 de novembro de 2017 e foi acessada há 2 anos atrás essa informação aqui. O salário mínimo hoje já está mais que R$ 1.000, se não me engano. O salário mínimo de 2020... Tá R$ 1.045. É, isso aí, até R$ 1.045, a partir de 1º de fevereiro. Então, ainda assim, é uma informação para a gente ter. Metade dos brasileiros ganham menos do que o mínimo que é tido como algo para as pessoas terem o básico de vida, alimentação, moradia, transporte. E esse mínimo, gente, muitos estudiosos mostram que esse mínimo ainda não funciona, não dá certo, tá? Eu creio que a maior parte dos pais de vocês, até vocês podem conversar melhor isso em casa, falar, não necessariamente perguntar, pai, mãe, quanto que você recebe? Alguns de vocês já devem ter tido esse tipo de conversa com os pais de vocês. Mas tem um site muito legal que é nesse jornal aqui chamado Nexo, tá? Vê se está projetado aí a tela para vocês. Tá assim, ó, Nexo Jornal. Tem um programa muito legal aqui nesse Nexo Jornal, que você coloca o quanto você ganha e aí você vê, ó, salário. Você entra no Nexo Jornal e clica em salário, tá? Para procurar salário. Aí, como ficou... como que era o nome mesmo? Tava na primeira página, que tá tanto coronavírus, que agora só falam disso, né? Média salarial brasileiros, deixa eu ver. Não, média salarial brasileiros, salário brasileiros, como que era? A renda brasileiros.
demorou, não preparei isso, tô querendo procurar de última hora, né? Eu vou, gente, se eu não achar agora, eu vou procurar e mando para vocês. Isso daqui é bem bacana. Você coloca o quanto você ganha, né? Sua família ganha, e aí você vê a porcentagem que você tá de brasileiros. Gente, ó, eu considero, eu não vou ficar abrindo o salário aqui para vocês, né? Eu trabalho em 2 escolas e tenho uma renda de um aluguel lá de São Paulo. Mas eu não considero que eu ganho bem, não. Eu consigo viver bem, obrigado, feliz, mas, enfim, colocando o meu salário lá, que eu considero pequeno, diante de salários de amigos que estão em outras condições. Diante dos salários do Giovanni. Giovanni? Quem que é o Giovanni? O Giovanni lá do 6º ano. Agora ele tá no seu. Ah, gente, sem ficar comentando essas coisas. Gente. Ai, cara. Sem comentar sobre a vida das pessoas, Dalzinho. Mas diante de pessoas que recebem bem, eu coloquei lá o valor que eu recebo por mês. Queridos, a minha família, que não. Eu moro aqui numa casa pequeniníssima. Não, a questão aqui para mostrar para vocês, eu não estou reclamando, estou bem feliz. Mas eu estou entre os 15% mais ricos do Brasil. 15%, gente. Então, a minha vida, que é simples, ela tá entre os 15% mais ricos do Brasil. Como é que você vê isso? Então, eu tô procurando esse aplicativo aqui para vocês nesse site aqui, eu não tô achando, gente. Renda brasileiros, caramba. Eu vou achar e mostro para vocês na próxima aula, tá bom? Eu acho que é esse interativo. Deixa eu ver se tem esse interativo aqui. Cheirosinhos, fica para a próxima aula, tá? E aí eu mostro para vocês, vocês vão colocar lá o valor, aí vocês perguntam, mãe, pai, quanto que a gente ganha mais ou menos? Aí vocês vão saber, e aí vocês vão colocar lá e você vai conseguir ver dentro de todos os brasileiros em que porcento que você tá. Se você, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se você coloca lá o valor de 10 mil reais, em torno, você já está entre os 10% mais ricos do Brasil. Você coloca lá 10 mil reais de valor, assim. Vamos lá, cheirosinhos. Então, estamos aqui Se tu vendo... for médico, hein? Você já está entre os Então 10. minha avó tá entre esses. Calma aí, gente. Só um segundinho. Fala. Se tu for médico, você tá rico agora. Vamos lá. Então, projetando aqui novamente o material que a gente estava lendo. Aqui a ideia era ser uma pergunta simples, só para interpretar texto. Em 2016, qual era a porcentagem de brasileiros que recebiam menos que um salário? Gente, pergunta total de interpretação, é 50%. Quantas vezes maior era o salário dos trabalhadores que ganhavam mais em relação aos que tinham menos renda? Pai, Júlia, eu botei 50% por causa que eu pensei assim, ó. Se tipo tem 88,8, 44,4 deve ser a metade, então. 50% Não, mas Eu só olhei no texto, velho. É só olhar no mas eu texto, é pensei bem mais assim. simples. Tudo bem, tá certo, Bia, beleza. Então, gente, ó, vamos lá, só pra gente vai finalizar esse ponto que vocês já comentam. Qual era o valor do salário mínimo? Aí você copia o valor do salário mínimo aqui, dos Era de 747. 880 reais. Atualmente, qual o salário mínimo? Aí a gente viu R$ 1.045, beleza? Vamos para frente. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil, vamos ler o título do mapa. Rendimento médio mensal domiciliar por unidade federativa, ou seja, a unidade federativa são os estados, é outro nome para estado, e está fazendo uma média de quanto uma casa recebe em média, tá? Esse mapa tá na nossa folha, prof? Esse mapa aqui era para estar. Eu não tô achando. Na minha coisa não tá. Então, No meu também não tá, Não tá. Gente, isso daqui é da semana passada, hein? Não é o material da semana não é o material que eu mandei sexta. É o material que eu mandei sexta passada. É bem esse material. É aquele que fala das mulheres, né, professor? É aquele que fala das mulheres lá no finalzinho. É aquele que fala das mulheres. Esse é o que fala das mulheres, isso mesmo. Então, não tá, não tá. Ah, não tem esse daqui? Não. Então vamos já pro que tem. Separe, talvez eu não quis aprofundar tanto. TBNT.
Eu mando esse material para vocês. Olha o microfone, Javier. Agora aqui já tem. Ô, Padilha, no meu tá esse mapa. Tem esse mapa aqui? Sim. Eu mandei Só para no vocês teu, segunda-feira. É o mesmo material que eu mando para todo mundo, gente. Queridos, tudo bem se eu mando mais uma vez, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá. Pra mim não precisa mandar outra vez. Quando eu mando para um arquivo para a turma toda. Então, provavelmente você recebe de novo, Yasmin. E eu imagino que Calma aí, Padilha, mostra de novo qual é. é esse aqui, ó. Não, não tá. Material que eu enviei na segunda-feira da semana passada. Não tem. Não. Então, beleza, ótimo, tem problema, tamo junto. Participação das mulheres no mercado de trabalho. Aí a gente vai falar sobre a desigualdade, não só da financeira, que tem gente que recebe mais que outra, mas a desigualdade no gênero. Então, essa informação aqui é basicamente informar que as mulheres, em alguns mercados, recebem menos que os homens. Por exemplo, na situação que eu estou na escola, não há desigualdade em quem tenha o mesmo cargo. As professoras e os professores recebem o mesmo valor de acordo com a quantidade de horas que eles trabalham. Então, eu recebo a mesma quantidade que o Andriele se a gente der o mesmo número de horas. Só que alguns mercados, algumas profissões, as mulheres recebem menos do que os homens. E é isso que a gente vai ver e ler agora. Fala, Sofia. É que meu avô, ele tem um mercado e só tem mulher trabalhando, então não tem como ter desigualdade. Então, aqui, Sofia, a desigualdade tem diminuído cada vez mais com relação ao acesso das mulheres ao trabalho. Seu avô já preferiu ter uma equipe mais feminina. A equipe feminina, para ele, ele sente que trabalha melhor. Mas tem alguns mercados que é muito masculino. Por exemplo, construção civil. A gente não vê mulheres trabalhando com construção civil, não é algo comum. Você vê um pedreiro mulher, né? A pedreira seria. É uma profissão, é um meio um pouco mais masculino e é um meio que emprega muitas pessoas a construção civil no Brasil. Então já é um mercado que tem desigualdade sim de gênero, né? Agora o seu vô já tá aproveitando para levantar aí a empregabilidade das mulheres. Fala aí, Duda. É que assim, eu vejo. Tem um canal, né, na net ou na Sky, não sei, que Sim. daí tem. É só sobre casas, assim, que eles constroem casas e tal. E daí tem um monte. Cada esse programa tem algumas mulheres. E para mim, eu acho que essas mulheres trabalham melhor do que os homens. Elas são mais detalhistas, né? A mulher ela tem mais um cuidado nos detalhes. Enfim, essa questão de gênero é muito interessante. Tem gente que não fala que não dá para ficar afirmando que a homem é assim, mulher é assado. O fato é que para alguns mercados a gente percebe um meio mais masculino e para outros um meio mais feminino. Se você vai para a área da nutrição, da odontologia, você já vê um meio um pouco da enfermagem. Você vai para uma área da enfermagem, você já vê mais empregando mais mulheres do que homens. Então, cada área ainda existe um gênero dominante, só que, na medida do possível, as coisas estão se ajeitando e mulheres e homens têm entrado em todos os mercados. O que o texto está querendo dizer aqui é o seguinte, gente, que é ocupando o mesmo espaço, algumas profissões, homens e mulheres têm a mesma profissão, o mesmo cargo, e mesmo ocupando o mesmo cargo, as mulheres acabam recebendo um pouco menos do que os homens. Então vamos lá. Quem colocar eu no chat aqui, já deixa eu ver quem tinha colocado aquela hora lá. Depois da Bia, tinha sido. A Bia. Luísa, vai lá, Luísa, lê pra gente aí. Participação das mulheres no mercado de trabalho. Luísa?
Padilha, qual Luísa? Eu ou a outra? A Luísa Martendal, que pediu aqui para ler. Eu não pedi pra ler. Não? Tava escrito eu? Era outro assunto, Era então. outro texto. Ah, tá. Vai lá, Sofia. Participação das mulheres no mercado de trabalho segue menor que a dos homens, diz OIT. Aí é a Organização Internacional do Trabalho, tá? OIT, Organização Internacional do Trabalho. Apesar de terem conquistado mais espaço, as mulheres ainda têm menos espaço no mercado de trabalho e possuem uma participação maior do que o serviço familiar, não remunerado na comparação com os homens. É o que apontam dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho. A pesquisa mostra ainda que entre as mulheres a taxa de desemprego é maior. Os dados da OIT indicam que, proporcionalmente, há mais mulheres com dificuldade de encontrar trabalho do que os homens, e essa tendência vem piorando. Interessante, né? O dado desse texto, na verdade, está falando exatamente sobre o ponto da desigualdade do acesso, não é nem o assunto que eu estava conversando com vocês de pessoas dentro do mesmo cargo terem salários diferentes, homens e mulheres. É o acesso mesmo. Melhorou, mas ainda há muita dificuldade para as mulheres. Aqui, ó, uma fábrica que dá para ver que a maior parte da equipe de trabalho aqui é feminina, tem aqui um homem, alguns ali também, mas parece que há um predomínio de mulheres, né? Mas, segundo a notícia, qual é a situação das mulheres com relação ao mercado de trabalho? Basicamente, gente, só para a gente ir para a próxima. Ou é a última já isso aqui? Essa daí é a última. Ah, já é a última? Pode falar então. Sim. Falar a resposta? Isso, pode falar. Tá. Muitas mulheres desempregadas. E não só das muitas mulheres desempregadas, mas da dificuldade de acesso. Isso, a dificuldade de acesso a algumas áreas. Pode falar, Gu. Eu posso te mostrar uma coisa que eu fiz no meu trabalho? É o desenho da desigualdade? Deixa pra quinta. Não é o desenho. É tipo um desenho, só que no Word, que eu fiz. Pra quinta, deixa pra quinta, pro dia do desenho. Vamos lá. Olha aqui, gente, o mapa que eu tava... Esse eu sei que eu não mandei pra vocês. Esse eu tenho certeza. Mas olha, mostrando o rendimento médio de homens e mulheres. Então, a região... Tem algumas regiões que a gente vê o gráfico aqui, o verde são os homens e o laranja, acho que o laranja são as mulheres. Primeiro que em todos os gráficos, as mulheres estão recebendo menos que os homens aqui, né? Então, você já vê em 2014 essa informação infeliz, muito triste de ter esse tipo de desigualdade, né? Mas, algumas regiões, ainda a desigualdade é maior do que outras, tá? No Nordeste, por incrível que pareça, que a gente sempre pensa lá, a gente tem uma ideia de que no Nordeste são regiões pobres, mais analfabetos, essas informações são verdadeiras. Mas lá a desigualdade aqui, pelo mapa feito pelo IBGE, mostra uma desigualdade menor do que de Santa Catarina. Pode falar, quem quer comentar? O Mas Gustavo? isso é em 2016, pelo que eu tô vendo aqui. Então, sim, 2016, não, é de 2014, 6 anos atrás. Mas essas informações não mudam muito em anos, tá, Javier? Pode falar, Bia ou Fernanda. Fernanda? Sou eu. Pode falar, é a Dani? Quem que é que tá falando? É a Fernanda. Oi, Fernanda, vai, Fê. É que aquele poema do poema visual é para amanhã? A atividade do poema visual, deixa eu ver o meu planejamento aqui. O poema Sim, visual... professor, é para amanhã. É para amanhã, isso tá. mesmo. Para amanhã. Então tá, obrigada. É isso. Beleza. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Ó, esse mapa aqui, então, está mostrando a desigualdade, né? Quem costuma receber salários mais altos? Os homens. Na unidade federativa onde você vive, a desigualdade de renda entre homens e mulheres? Tem. Tá aqui mostrando no gráfico aqui, ó. Na nossa unidade federativa, no nosso estado, a desigualdade acaba sendo maior até do que outros estados, como eu disse, até que o Nordeste, mas
como vem dizendo o mapa aqui, homens recebem mais que mulheres também. Cheirosinhos, alguém quer fazer algum comentário sobre essa leitura? Alguém que quer que eu mostre algum ponto que a gente leu? Não. Alguém quer fazer algum comentário? Não. Ninguém quer dizer que ela vai ter que acabar mais cedo. Não vai mais. Pois é. Vou mostrar o material da Folha de São Paulo. Jamais. Chateado. Olha lá. É Cheirosinho. que essa aula parece que tá maior o tempo. Então, é porque quando a gente fica ouvindo muito, parece que o tempo passa mais devagar. Quando não tem interatividade, não tem participação, quando não tem mais pessoas falando ao mesmo tempo, o tempo passa mais devagar. Mas quando vem o YouTube passa bem rapidinho. Ah, totalmente. Estou aqui com o link de vocês sobre a desigualdade. A Folha de São Paulo fez um documentário de várias regiões do mundo, né, em que ela mostra a desigualdade de cada uma dessas regiões, tá? Eu vou ver da gente assistir agora. Abri tanta coisa aqui. Vou ver da gente assistir agora um desses vídeos. Vocês só vão me falar se vai funcionar a projeção aí. Quero mostrar do Brasil. Vou mostrar do... Meu Deus do céu. África Tá aqui, ó. Isso é Brasil. Vou ver o do Brasil, a da China, da África do Sul. Vamos ver o do Brasil. Então, queridos, vocês têm aí o link, é só colocar na Folha de São Paulo, no YouTube, Desigualdade Folha de São Paulo. Aí vai aparecer do Brasil, da Europa, Coloca aí. dos Estados Unidos, de China, etc. Tem 10 minutos ainda. Isso, calma, vou botar, gente. Eu vou botar, gente, só um segundo. Vocês vão assistir em casa um ou outro, para que vocês, caso não tenham a ideia de como mostrar desigualdade no mundo, assistindo um documentário desse, vocês vão conseguir ver mais a olhos nus. Seria muito mais interessante. Interessante não, seria triste a gente ter desigualdade ao nosso redor ao tempo inteiro. A cidade de Florianópolis tem as suas desigualdades, mas de modo geral... Padilha, teve um dia que eu vi uma entrevista de uma mulher que foi para um hotel lá, que aconteceu uma desigualdade social com a filha dela. E aí eu fiz sobre isso, minha tirinha. Legal. Eu já vi uma reportagem também. Legal. Cada um de vocês, eu imagino que tem milhares de acessos diferentes a essas informações da desigualdade social. Eu estou dando um caminho, que é assistir a esses documentários, mas caso vocês tenham outros caminhos, percebam em outros lugares informações boas sobre o assunto, vocês podem pesquisar e fazer o trabalho. Vamos lá, desigualdade do Brasil, me falem aí se vai dar para vocês ouvirem. Vou te perguntar uma coisa ali no chat. Padilha, que você tem que ligar seu som, né? Tá desligado? Na verdade, eu tô projetando de outro computador, meu. Calma aí. Tira o som desse que ele está falando e... Ô, prof, é obrigado a ver quem já tem uma ideia boa da desigualdade social? Eu tenho uma ideia boa. Não é obrigado a ver, eu só acho que é um conteúdo com bastante qualidade aí sobre o tema, tá? Mas não é obrigado a ver, é só uma indicação de conteúdo, fechou? Vou ter que projetar a minha tela aqui, essa daqui, porque... E essa daqui não tá dando, vou ver se consigo por aqui. Padilha, a que eu fiz, a tirinha que eu fiz, eu botei nela, é meio engraçado, pra não ficar tipo aquela coisa mais triste, porque tem tristeza em desigualdade social. Total, daí eu deixei um pouco engraçado, tá? Legal. Vamos lá, ver se vocês vão ouvir agora o som por aqui. Tá projetado aí? Sim, professor.
Tá chegando o som? Não, tá, professor, não tá chegando som. Não tá chegando nada assim. Não tô escutando também. Não. Porque eu só tô desligado. Mas ele tá apresentando por outro. Não, eu tô apresentando pelo meu agora. Então, infelizmente, gente, eu achei que daria certo de assistir aqui com vocês ao vivo. Essa ferramenta eu acho que não permite. Vou fazer o seguinte, então, queridões. Vocês têm ainda alguns minutos finais. Eu gostaria que vocês aproveitassem esses minutos finais da aula e cada um aí na casa de vocês entrasse no YouTube. Agora a sua mãe vai dar bronca. Filha, sai do YouTube. Você fala, não, mãe, aqui é para aula de História e Geografia. Então entra no YouTube e gaste aí algum tempo assistindo aí pelo menos 5 minutos de algum desses. Eu quero ver da África, eu quero ver da Europa. Mostra a desigualdade na Europa. A gente pensa, nossa, Europa todo mundo vive bem. Não, mostra a desigualdade da Europa, da China. A China tem diminuído a sua desigualdade. Cada vez mais na China, mais pessoas têm enriquecido e saído da pobreza. Mas assistam aí alguma coisa. Qual que é o nome mesmo? No YouTube, Folha de São Paulo, Desigualdade. É só colocar isso, vou colocar no chat, tá? E aí, quem quiser já pode ir saindo da aula e espero vocês quinta-feira com um desenho, com as charges de vocês. Tchau, Fechou, gente? Ainda bem que eu ainda não fiz, aí você já me deu uma ideia. Isso, então assistam o vídeo aí um pouquinho, pelo menos, tá? Eu vou ficando Bye, aqui. bye. Eu não vou esperar você. Beijo no coração. Tchau, tchau, até Laurinho, amanhã. já sabe, né, Laurinho? Tchau, Padilha. Vai Tchau, jogar? tchau, até amanhã. Não, já sabe, todo mundo saindo. Padilha, eu já achei. Pode falar, Bia. Eu já achei. Achou? Legal. Desigualdade social, YouTube, Folha de São Paulo. Eu também achei. Eu tô vendo, a Sofia já achou ali. Qualquer coisa, Sofia, manda. Vocês têm um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim? Da Também turma? Sim, a gente tem um grupo da escola. Quem achou, manda o link pra turma. Pra quem não achou, manda o link do YouTube pro pessoal, por favor. Tá bom? Tá. Eu vou Eu mandar. vou ser a última a sair. Legal, obrigado, Sofia. Tá gravando, Laurinho? Ô, Javier e Laurinho, é pra vocês jogarem depois de estudar um pouquinho aí, hein? Tá bom, a gente vai só ver aqueles 5 malandro minutinhos de aula, tá? Daí a gente vai jogar. Então tá bom. Tamo junto, gente. Grande beijo. Padilha, a Sofia já mandou no grupo. Legal.